tá? Para não esquecer aqui depois, vou começar a colocar logo agora antes de a gente conversar mesmo, mas senão depois eu esqueço. Então, assim, a mentoria em grupo tem a mentoria individual, assim, e a visão que eu tenho é que, assim, é muito mais rico você fazer a mentoria em grupo. As pessoas compartilham ideias, experiências, é muito interessante, tá? Em individual, mais que você tem um trabalho mais intenso com a pessoa, perde alguma coisa, né? Você perde essa troca de experiências, é um papo legal. Eu já fiz mentoria também, já como mentorado, né? E, assim, eu fiz uma mentoria já tem algum tempo, tem ano aí, mais de ano, e até hoje eu troco ideia com as pessoas que eram meus colegas de mentoria, assim, a gente tem um grupo, até hoje a gente mantém, troca ideia, e vou dizer que talvez até mais rico do que mesmo a própria mentoria em si, né? Ou seja, foi interessante a mentoria, foi legal, bacana, aprendizado bacana, mas posteriormente a mentoria e o trabalho, o acompanhamento da galera mesmo, o pessoal que fazia mentoria, o grupo, era interessante porque a gente trocava muita ideia, continuou trocando até hoje, e a gente mantém o contato, as dúvidas, os esclarecimentos, é bem interessante. Tá? Gente, vamos lá começar então, tá bom? Sem enrolação mais, sem mais enrolar, tá? Vamos começar aqui. Falar um pouquinho de mim, antes de começar mesmo, tá? Meu nome é Ricardo Lima, tenho 41 anos, tá? Eu sou engenheiro mecânico, eu me formei há algum tempo, né? Já tenho aí mais ou menos aí uns 15 anos de estrada como engenheiro. Eu sou técnico em mecânica, minha formação original, né? Depois eu fiz faculdade de engenharia. Posteriormente eu fiz, né, algumas pós-graduações na área de gestão, mas na área de gestão empresarial, parte de gestão pública, que é uma parte que eu gosto, tá? Mas são 20 anos de experiência que eu tenho, né, profissional, né, como técnico, como engenheiro, iniciando na GE, né, General Electric, depois passando pela Petrobras e na BR Distribuidora. Então, eu costumo dizer o seguinte, a minha experiência profissional ela é dividida em 10 anos aí, 10 anos de experiência técnica mesmo, de trabalho técnico, né, achando que eu não tinha perfil para liderar, pessoa tímida, um cara tímido, um cara devagar, nunca liderei nada na minha vida pessoal, né, entre amigos, entre colegas, em família, nada disso, nenhuma experiência profissional como liderança. Então, eu achava que eu não tinha perfil. Era a minha visão e é a visão que a maioria das pessoas tem. Né? Não tenho perfil para isso. As pessoas falavam que eu não tinha muito perfil. Eu era um cara meio caladão, meio fechadão. Né? Eu era um cara mais técnico e tal. Eu acreditava nisso e assim eu construí minha carreira achando que, cara, isso não é para mim. E depois dos 10 anos seguintes foi exatamente o contrário. Ou seja, apareceu uma oportunidade num trabalho novo, surgiu uma carência, tinha uma carência, existia né, uma facilidade para o crescimento. E aí, nesse processo, eu consegui, né, em alcançar a primeira liderança, primeiro cargo de liderança, né, entendi o que eu precisava fazer, tive a clareza para entender o que eu precisava fazer, e a partir daí as coisas se delinearam e foram crescendo, né? As oportunidades surgiram, né? Eu consegui ter clareza, entender o que eu precisava conduzir, como conduzir, né, minha trajetória, e eu entendi que eu precisava de um método de liderança, ou seja, por mais que eu achava que eu não tivesse perfil inicialmente, tá? Era possível sim eu liderar, e assim eu fui construindo as minhas primeiras experiências, busquei muito conhecimento, muita coisa não prática, muita coisa teórica e muita coisa não aplicável. Até hoje tem por aí, se vocês pesquisarem, tem muita coisa não aplicável. E desde então, assim, comecei a testar muita coisa, né? Equipes novas, né? Comecei a liderar equipes grandes, né? Comecei a me desenvolver, cresci, assumi gerências mais importantes, mais relevantes na área de manutenção, na área de operação, na área de produção como geral, depois, posteriormente, na área comercial. E aí, até então, assim, essa foi a minha experiência. Eu comecei a perceber que, assim, claramente eu precisava descobrir e desenvolver um método de liderar, né? Como é que eu poderia me colocar no meu trabalho, né? Como é que teria que ser minha postura para eu agir, para eu trabalhar, para eu atuar, para que eu pudesse ser enxergado como um potencial líder, para que eu pudesse crescer. E assim foi construindo minha carreira profissional. Tá? Vocês vão perceber que eu estou com uma colinha aqui do lado, só para não esquecer nada relevante para falar com vocês, né? Nenhum ponto que seja importante falar com vocês aí. Tá? Então, assim, essa é a minha história profissional, ou seja, foram 10 anos como técnico, achando que eu não era capaz de liderar, nem passava pela minha cabeça, né? Eu não tenho perfil, né? Alguns de vocês que estão aí na live, assim, vocês fizeram, né, na aula aqui na inaugural, vocês fizeram, eu coloquei um teste de liderança, né? Eu coloquei nas minhas redes sociais aí, muitos de vocês
fizeram o teste aí, né? Exatamente nesse sentido, ou seja, mostrando o seguinte, cara, tem uma série de ações que vocês podem fazer e podem trabalhar para que você, mesmo que não tenha um cargo de liderança, você consiga liderar efetivamente. E é o que a gente vai falar aqui hoje, né? É o nosso primeiro encontro, tá? É o encontro inicial, é desmistificar um pouco essa visão de liderança, é mostrar para vocês o seguinte, cara, não, independente de qualquer coisa, tá? A live serve, a aula e o curso serve para todo mundo. Serve para quem não tem cargo de liderança, quem nem acha que possua perfil para isso, como era o meu caso que eu citei para vocês, tá? É para quem já tem um cargo, mas ainda está meio engatinhando, não está conseguindo desenvolver um trabalho, não está conseguindo encaixar um trabalho legal, está meio perdido, como eu também vivi essa fase, né, buscando muita coisa, né, me senti no começo bastante preocupado, bastante tenso, eu não sabia como conduzir, liderava pessoas muito experientes, eu uma pessoa mais verde, mais crua, né, e tive essa dificuldade também, tá? Mas assim, e além disso, para além disso, é mostrar para vocês que, assim, mesmo quem estiver mais avançado na sua carreira, já estiver liderando, já tiver uma clareza, o que você pode fazer para você acelerar seu crescimento? O que você pode fazer para encurtar o tempo entre a sua posição atual e uma posição que você almeja, um sonho profissional, uma posição gerencial? Esse é o objetivo, tá? É apresentar para vocês a minha jornada, o que eu fiz para sair de uma posição de um funcionário comum, alguém que nem aspirava a liderar, achava que não tinha perfil, que nem pensava nisso, para alguém que pôde liderar equipes grandes, equipes de mais de 300 pessoas, e pôde realmente, mais do que ter um bom salário, né, pôde realmente liderar pessoas e impactar a vida de pessoas. Isso realmente não tem preço, né? Não tem preço esse processo aí. Tá bom? Esse é o foco da gente, para a gente trabalhar aí. Né? Atualmente eu trabalho, eu não estou mais na área corporativa, eu tenho uma empresa de consultoria, tá? Eu trabalho, né, com esse foco, né, de liderança, de compartilhar esse conhecimento, carreira profissional, liderança, no que vocês podem fazer, ajudando pessoas nesse processo, que as pessoas podem fazer para realmente construírem, né, essa estrada, esse caminho aí para alcançar posições de relevância, alcançar sonhos profissionais e impactar não só apenas a sua vida profissional, mas a sua vida pessoal também, né? É aquele fato de que eu conversava muito quando eu liderava gente, né, nas empresas que eu trabalhava, né? Não é só trabalhar para você trabalhar, mas você trabalhar para ter o sentimento de dever cumprido, chegar em casa, se sentir valorizado, se sentir importante, estar bem com a tua família, com teu filho, botar a cabeça no travesseiro, dormir bem. Pô, eu fiz o meu melhor, né? Eu impactei, gerei impacto, gerei benefícios para a empresa, estou trabalhando corretamente, né? Estou podendo ajudar pessoas e estou me sentindo bem, estou me sentindo feliz, estou me sentindo pleno. É o profissional atacando, né, e influenciando a tua vida pessoal também, que as coisas se relacionam, né? Não tem como a gente dissociar, não, impossível. Essa história que a gente separa as coisas, não tem como, a gente é um só, né? A gente não é máquina, a gente é ser humano, então não tem como a gente fazer essa separação. Mas é muito relevante e é muito impactante a gente poder realmente alcançar esses cargos relevantes, não só para ganhar bem, não só para se sentir importante, para ter o status, não, né? Isso é secundário. A gente poder realmente impactar a vida dos outros e mostrar realmente para os outros que eles podem confiar na gente. Vamos falar muito sobre isso aí no decorrer do nosso curso. Tá bom, gente? Então, assim, atualmente eu estou à frente da Lidere na Prática, da LNP Consultoria, uma empresa que trabalha na área, né, pessoal, ajudando as pessoas nesse processo, tanto pessoas que não têm cargo de liderança, que desejam alcançar, que querem se enxergar, que querem crescer profissionalmente, como já líderes, né, que estão meio engatinhando, que estão se arranhando ali sem saber como conduzir um trabalho aí novo, né, de junto a pessoas, né, que esse é o grande foco, tá? Para poder desenvolver também essas pessoas, para que elas consigam galgar passos maiores e ampliar e crescer profissionalmente na carreira, né? Alcançando cargos mais relevantes de maior impacto, tá? Em paralelo, a gente tem eu tenho trabalho junto a empresas também, né? Levando esse conhecimento para os funcionários, né? No que tanto a gente vai falar muito aqui sobre liderar sem cargo, né? Ou seja, liderar sem cargo. O que você pode falar? Ah, Ricardo, eu não tenho cargo. Como é que eu vou falar de liderança? Eu não tenho cargo. A gente vai falar muito isso. Não é posição. Liderar não é posição. O que você pode fazer hoje, né? Liderar sem cargo? Esse é o nosso foco. A gente vai falar muito sobre isso durante o curso. Quais são as ações que você pode implementar para que você esteja pronto para liderar quando a vaga surgir, quando o cargo de liderança surgir. Não ache que você vai assumir o cargo, né, e vai se preparar quando o cargo vagar e você vai ser colocado lá. Você não vai ser nunca. Você tem que estar pronto antes. O que você pode fazer já hoje para se preparar, para se organizar, para você assumir um cargo acima de você? E quando eu falo de liderar sem cargo, gente, eu não falo só, Ricardo, eu tenho cargo, então não serve para mim? Não.
é liderar sem um cargo que você almeja. Às vezes você é um coordenador, você é um supervisor, você quer um cargo gerencial, né? Como é que você lidera, né, sem esse cargo? Você tem um cargo, mas você quer o cargo acima. Como é que você pode liderar sem ter esse cargo ainda de cima? O que você pode fazer? Como é que você pode atuar, agir hoje no seu trabalho para que você tenha as características e as competências necessárias para você assumir o cargo de cima, né? Essa tem que ser a nossa visão, né? Trabalhar, fazer o nosso trabalho, executar o nosso trabalho, mas já pensando no que a gente pode fazer no a mais, né? No que a gente pode fazer no plus para a gente realmente ter e ser enxergado como alguém com competência para assumir o cargo de cima. Esse é o nosso objetivo aqui hoje e daqui para frente. A gente vai falar sobre isso de forma objetiva, com método, tá? Nada de forma subjetiva, nada de forma abstrata, nada disso. Vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Mostrar para vocês como é que vai ser o nosso conteúdo, como é que vão ser nossas aulas, ou seja, como é que a gente vai resumir esse método. Foi um método que eu construí durante 10 anos liderando, né? Eu posso dizer para vocês que assim, eu tenho clareza hoje do que as empresas esperam dos seus funcionários. Tá? Elas não querem mais meros executores. Elas querem líderes sem cargo. Elas querem pessoas que estejam aptas a assumir funções mais relevantes. Existe essa carência, existe essa necessidade. Isso é muito claro, é muito visível. Tá bom? Então, assim, e adicionalmente, além de a gente falou de pessoas, sem trabalho na área empresarial também, que eu dou palestra, faço trabalho com as empresas aí, curso também para empresas que contratam, mas também a área social, que aí talvez seja o principal objetivo que eu estou fazendo esse curso gratuito com vocês. Eu tenho um trabalho na área de educação pública, eu tenho um trabalho com 2 instituições públicas aí que trabalham com a área de educação, né, 2 ONGs, e certo, eu tenho a convicção, né, já fiz muito trabalho, já dei muita aula, né, de matemática aí para pré-vestibulares comunitários enquanto morava no Rio de Janeiro, mas o meu objetivo é realmente levar esse conceito de liderança para os jovens que estão saindo, concluindo o ensino médio. Como é que essas pessoas que não têm experiência, não têm perspectiva de vida, não têm horizonte, como é que eles se portam numa entrevista de emprego, como preparar um currículo, como se organizar, arrumar um trabalho, como é que tem que se posicionar. Pessoas que não têm nenhuma vivência, nenhuma experiência, nenhum exemplo, né? Como é que as pessoas vão aprender esse conceito? Então, o foco é esse, né? E eu faço isso gratuitamente também, junto a esse grupo específico, né, de jovens aí de ensino público. E daí surgiu o querer, né? Essa terça-feira que eu estou aqui hoje, eu fazia um trabalho, né, de uma mentoria com um aluno pago, acabou o curso. Falei, cara, vou usar essa terça-feira para fazer isso aqui gratuitamente, né? Não só para os jovens da educação pública que eu já faço, mas também levar para o pessoal que queira aprender. Então, ou seja, primeira resposta que eu vou dar para vocês, gente, aqui tudo que a gente vai conduzir, todos os encontros, todas as terças-feiras, tá? Gratuito, literalmente. E eu vou apresentar para você um método de trabalho, um método para você liderar, um método para você construir sua carreira a partir de hoje. Nada pago, não tem pegadinha, literalmente não. Nada disso mesmo, tá? É algo realmente gratuito para dar para vocês, tá? Não vou no final do curso, no final da aula, vender nenhum curso, absolutamente. Não vou mesmo, tá bom? O objetivo é compartilhar com vocês aí tudo que eu aprendi nesse processo, tá? Nessa jornada aí longa e realmente de muitas experiências. Perfeito, gente? Então vamos lá, vamos ao que interessa aqui, começar a falar com vocês, né? O que, né? A gente está falando de liderança, vamos começar a conduzir um trabalho, né? A gente está falando de um curso gratuito que eu estou dando para vocês. O curso chama-se De Funcionário Comum a Gerente 20K+. Ou seja, o que você precisa fazer hoje, né? E como você precisa fazer a partir de hoje para você sair da sua posição de funcionário comum, independente da sua posição que você ocupa hoje. Eu vi que algumas pessoas, né, já pontuaram aqui que tem uma posição de liderança, né? Ou seja, aqui Juliano falando recentemente assumi a gerência comercial de uma loja, quero de fato ser uma diferencial como equipe. Então, mas independente da posição que vocês ocupam, independente do status que você ocupa, você tem um cargo ou não, como é que você pode sair da sua posição, né, para você construir um trabalho bem feito de liderança com a tua equipe, para você ser enxergada e poder galgar passos maiores, para poder galgar passos mais amplos e alcançar cargos mais relevantes. Como conduzir, né? Como se relacionar não apenas com os seus liderados, para quem tem, como se relacionar com os seus pares e com os seus superiores, né? Para que você consiga realmente trazer, que eles consigam te enxergar como alguém que tem prospecção, tem capacidade de elevar e crescer profissionalmente, tá? Esse é o foco, esse é o objetivo, tá bom? Então, assim, como que a gente se torna um líder, né? Já que a gente está falando aqui de alcançar uma posição gerencial, uma posição de liderança, né? Como me tornar um líder? O que eu preciso ter para me tornar um líder?
o primeiro passo que a gente tem que entender, que a gente precisa construir, né, é entender o que é liderança. O que é liderança? Né? O que é a liderança que a gente tanto fala, que as pessoas tanto falam hoje em dia? Você bater aí no Instagram e bater digitar aí no YouTube, liderança, vai surgir inúmeras pessoas para falar sobre liderança. Né? E o Instagram é uma rede social um pouco confusa hoje em dia, porque tudo é muito superficial, tudo é muito vago, a pessoa faz uma artezinha bonitinha, fala de liderança, clique aqui, compartilha aqui, dá um like aqui, e assim, a gente fica muito vivendo na superficialidade, né? Muito no abstrato. Não, isso me incomoda um pouco, e me incomodou lá atrás, quando eu busquei uma primeira vez sobre liderança, né? Quando eu estava começando a entender, buscar o que era liderança, há 10 anos atrás, né? 11 anos atrás, quando eu comecei esse processo, essa caminhada, tá? E me incomoda até hoje, né? Quando a gente fala de forma muito superficial nas redes sociais, né? Na época não tinha rede social, existia uma carência de informação mesmo, né? Existia muita gente dando cursos sem ter uma visão prática, e hoje em dia o que tem também é uma quantidade de pessoas falando sobre o tema sem ter a visão também de campo, sem ter uma visão prática, e fala de uma forma muito superficial, né? Muito superficial e muito abstrata, e às vezes a gente não tem profundidade, não tem prática, né? Tem muito glamour, né? As pessoas glamourizam muito o tema liderança hoje em dia. Então, e falta prática, falta realmente aplicabilidade, tá? Então, assim, como é que a gente define liderança? Né? Como é que a gente pode definir nosso alvo? Né? O nosso alvo realmente de busca. Se a gente está buscando um cargo de liderança, se a gente quer crescer, um cargo gerencial, um cargo mais alto, como é que a gente define isso? Né? E assim, lá atrás eu busquei, e eu falo para vocês hoje, se vocês forem buscar isso, vamos imaginar que vocês vão buscar isso. Né? Vocês vão buscar em livros. Né? Eu quero entender o que é liderança, eu quero ser um líder. Né? Eu quero buscar isso, vou buscar aqui um livro. Se você digitar na Amazon, no site da Amazon Global hoje, liderança, em inglês, né, em outros termos, nas línguas, nos idiomas que existem, você encontra 60 mil livros sobre o tema, dos mais diversos, né, das mais diversas, dos mais diversos autores, focando em diversos conteúdos, diversas vertentes de liderança. Você imagina, o cara está buscando alguma coisa, o cara chegou aqui, um extraterrestre aqui na Terra, eu quero entender o que é liderança, o cara vai digitar na Amazon, aparece 60 mil livros, o cara fica louco, né, perdido. Né? Então, ou seja, não dá para entender simplesmente por livro, ou seja, se você for seguir todos os livros, cada um vai falar uma coisa, coisas conflitantes, coisas diferentes, coisas, né, realmente, temas vão tratar o tema de forma diferente. Tá? A mesma coisa se você for buscar, né? Vou entender a liderança, eu quero entender que a liderança através de líderes bem-sucedidos, né? Líderes históricos, líderes de referência, né? Fizeram um estudo nessa linha e descobriram que os caras, no final das contas, quando eles descreviam competências de um bom líder, eles estavam se descrevendo. Eles se descreviam. Né? E não conseguiram chegar a conclusão nenhuma. Cada um falava sobre si, sobre suas qualidades, suas características, e nenhuma conclusão chegava. Fizeram uma pesquisa acadêmica para tentar entender liderança com base nos estudos, nos artigos que já foram publicados sobre liderança no mundo inteiro. Os caras pegaram um banco de dados e cruzaram 26 mil artigos academicamente, pegaram 26 mil artigos que tratavam o tema liderança nas mais diversos âmbitos operacionais, profissionais, certo? E cruzaram isso para mapear e tentar chegar nas competências de um líder, no que precisa ter para ser um bom líder. Depois de cruzar todos esses 26 mil artigos, eles chegaram, sabe a quantas variáveis de controle? 90 variáveis de controle. Eles não conseguiram reduzir isso mais, falaram assim, 90 coisas importantes. Você imagina você que está me olhando, me vendo aqui agora na aula, você tem que ter 90 competências diferentes, né? Buscar 90 coisas importantes que você precisa ser para você ser um bom líder. Não dá, né? É impossível, né? É impraticável, né? Não tem como, certo? E por último, assim, tentaram fazer uma pesquisa para entender o que é necessidade de um bom líder com base em gestores da ativa. Colocaram num grande auditório, nos Estados Unidos, botaram num grande auditório e pegaram N gestores, né, que estavam na ativa, em várias empresas de vários ramos. Né? Colocaram mais de 1.000, eram mais de 1.000 gestores. E aí fizeram perguntas para eles, o que é importante, né, classificar esses gestores de acordo com a área operacional deles, tudo mais ou menos junto. E fizeram perguntas para os caras, colocaram assim juntos, gerentes operacionais, de várias áreas diferentes. O que é importante para você como um gestor da ativo para a tua equipe? Aí, assim, respondia que era importante você ser um líder autocrático. Ao mesmo tempo, do lado dele, tinha um cara que fazia a mesma função que ele em outra empresa, falava que era importante, tinha sucesso para ele ser um líder democrático. Ao mesmo tempo, de outro falava que é importante ser um líder humilde, é preciso ser um cara que precisa ser humilde para ser um bom líder, para mim dá certo isso. Aí, para o outro, não, eu preciso ser um cara mais
centralizador, aí o outro precisava ser mais empoderador, o outro precisava ser mais libertário. Ou seja, era muito antagonismo, ou seja, existiam diversos paradoxos entre pessoas que faziam a mesma função em empresas similares, empresas de áreas parecidas. E assim, cara, não chegaram a conclusão nenhuma também nesse estudo. Falar, cara, não tem como. Né? Então, assim, com base nisso tudo, com base nisso, nessas inconclusões de não conseguir definir liderança de maneira prática, através de diversos estudos que foram feitos, diversas pesquisas anteriores que foram feitas, qual é o problema disso? Chegamos a uma situação onde não existe uma definição. Não existe o que é necessário de maneira genérica para ser um bom líder. E isso é um grande problema. Por quê? Quando você não tem uma definição, você permite que qualquer pessoa defina e selecione as competências que ela julgar necessária para um bom líder. E é o que a gente vê hoje em dia aí no mercado. Você encontra aí vagas abertas, gerente não sei o quê, gerente para não sei o que lá, coordenador não sei o quê, supervisor não sei o que lá, e as pessoas listam competências necessárias. Aí o cara de RH, geralmente, né, esses gurus de RH bacanas, listam lá trocentas competências, né, necessárias lá. E aí você congela, né? Quer ver? Eu vou projetar para vocês aqui, vou botar só um slidezinho aqui rápido, que vocês vão conseguir enxergar isso aí. Né? Reparem aqui. Olha só, aqui é só um exemplo. Né? Eu bati no Google aqui no dia de ontem, tá? Bati no Google aqui, ó, competências para um bom líder. Tá? A pessoa no Instagram que não está vendo, se vocês quiserem ir para o Zoom, vocês conseguem ver o slide aqui. Mas também não tem nada de muito relevante, não. É algo, nada de muito complexo, não. É algo bem simples. Então, eu listei assim, competências necessárias para um bom líder. Busquei no Google, bati lá no Google e fui abrindo alguns sites, tá? Abri alguns sites específicos, certo? E aí, com base nisso, eu listei aí na tela, vocês estão vendo aí, ó, 33. Eu peguei em 5, 6 sites diferentes, sites diversos. Competências necessárias para um bom líder: positividade, segurança, desenvolvimento de equipe, criativo, flexibilidade, influente, confiável, assertivo, né? Diversas. Né? Eu peguei em 5, 6 sites diferentes. Você imagina o seguinte: quando você se depara com isso, você está buscando uma liderança, você quer crescer, você quer ser um cargo mais alto, você quer assumir uma liderança, você quer assumir um cargo gerencial. Quando você se depara com isso, o que acontece? O que acontece quando você se depara com isso? Você congela. Você fala, cara, eu não nasci para ser isso aí. Eu não tenho condição de ser isso aqui, certo? Você vira para trás e vai embora. Fala, cara, eu não vou ser líder. Né? Eu jamais vou conseguir ter essas competências que as pessoas posicionam aí e colocam como pré-requisitos para ser um bom líder. Tá? Eu jamais vou ser um bom líder, né? Partindo dessa análise. E esse é um grande problema. Se você listar hoje, você entrar aí, você bater no LinkedIn aí, no site de maneira geral, aí no Google, bater lá, vaga aberta, agora gerente, lá vai ter uma cambada de competência. O cara está querendo se candidatar àquela vaga, o cara vai, está precisando de emprego, mas o cara já vai assim meio receoso. Pô, né? Aí tem um funcionário que está dentro da empresa lá que vê aquela vaga aberta, o cara, pô, jamais vou conseguir ser isso aqui. Pô, vou ter que ter. Isso aqui tudo. Tá? Isso é um crime que as pessoas cometem. Por quê? Porque assim, cara, não tem como você adquirir essa competência aqui. Nem nenhum super-herói consegue ter isso aí. Entendeu? Então, assim, o primeiro ponto que eu trago para vocês aqui é o seguinte, cara, vamos desmistificar um pouco isso. Esqueçam um pouco isso, tá? Esqueçam um pouco isso. Como é que a gente faz, né? Eu botei aqui na minha tela 33 competências, como está aqui, mas poderia ter botado 100, 200 às vezes, que teria como alimentar isso tranquilamente. 33 aqui. E eu falo para vocês a pergunta, como é que a gente consegue selecionar o essencial? O que eu preciso ter de essencial para eu conseguir me colocar numa rota de crescimento profissional, conquistar um cargo de liderança, crescer, conquistar um cargo mais alto, conquistar outro cargo, até que eu consiga realmente chegar numa posição alta, uma posição que eu almejo, uma posição gerencial. Né? Como é que eu poderia fazer? Certo? E aí eu trago para vocês uma reflexão que, a partir do que eu entendi isso, a partir do que eu construí, coloquei isso para a minha vida, tudo mudou. E daí muitas coisas, muitas portas se abriram para mim. Né? Ao invés de eu tentar entender e analisar, né, o líder pelo que ele precisa ser, comecem a entender e focar no que o líder tem que realizar, certo? No que o líder precisa realizar e não no que o líder tem que ser, certo? Quando a gente parte para essa análise, a gente faz essa análise ao contrário, deixa eu entender o seguinte, cara,
eu não tenho que pensar no que eu preciso ser, não, porque já vi que é loucura, né? Se eu for ser o que as pessoas falam que eu tenho que ser, é impossível. Então, de pensar o seguinte, o que eu, mesmo não tendo a posição de liderança hoje, né? Eu quero um cargo acima, eu quero o cargo de cima, o que eu preciso realizar? O que eu preciso realizar, certo? Essa é a nossa busca, tá? Esse é o nosso foco. É essa visão que eu trago para vocês, tá? O que vocês precisam realizar e não o que vocês precisam ser, certo? Certo? Então, assim, se a gente fizer essa análise, se a gente entender isso, a gente começa a mudar o nosso paradigma, né? De que a gente é capaz, sim, a gente pode, sim. A gente chega à conclusão seguinte: existe um método para isso. Existe um método que a gente consegue enxergar e entender como que a gente pode construir, como é que a gente pode saber o que e como fazer para a gente conseguir realmente liderar. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Eu vivi essas fases iniciais de forma meio aleatória, de forma meio assim, sem muita clareza. Só depois que eu tive a clareza para frente, que eu olhei para trás e, pô, cara, aconteceu isso, isso. Mas, assim, eu trago essa visão para vocês. É possível, sim, tá? Qual que é o pré-requisito essencial, obrigatório para você liderar? Eu trago para vocês essa visão. O pré-requisito obrigatório para vocês liderarem é um apenas. Apenas um pré-requisito obrigatório para vocês liderarem. É vocês quererem. Se vocês quiserem liderar, vocês conseguem liderar. Tá? Não permitam que pessoas falem que você não tem perfil, que você não tem carisma, que você não tem isso, não tem isso. Isso não é verdade. Se fosse assim, eu jamais lideraria. Eu não me acho carismático, nem um pouco carismático. Eu não me acho que eu tinha perfil. Eu não era um cara extrovertido. Eu não era um cara falante que sabia falar com todo mundo, blá, 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 blá. Não, nunca fui isso. Eu nunca fui isso. Entendeu? E eu consegui, com clareza e entendendo quais os caminhos que eu tinha que conduzir na minha carreira profissional, eu consegui entender o que eu precisava fazer. Como fazer para que, mesmo não tendo essas características, eu consiga ser enxergado como um potencial líder, depois assumir uma liderança, depois consiga crescer, consiga realmente me posicionar de forma correta, né? Sabendo agir, sabendo me relacionar, sabendo construir relações profissionais que façam com que eu esteja direcionado e encaminhado para oportunidades que surjam. E assim também tem que ser com vocês. Esse é o objetivo também com vocês, tá? Vocês consigam entender isso. Se colocar nessa rota, construir essa rota, né? Construir oportunidades, construir espaços para que vocês consigam realmente crescer e começar uma atuação de forma mais impactante, de forma realmente em direção ao seu sonho profissional, tá? Ao sonho profissional que vocês almejam, né? O que vocês querem, onde vocês querem chegar profissionalmente. Vamos falar um pouco sobre isso numa aula futura, tá? A gente trabalha aqui, cara, onde vocês querem ir? Onde vocês querem chegar? Né? O que vocês almejam profissionalmente? Ah, Ricardo, eu vivo meu dia atrás do outro. É um grande problema isso, tá? Sem querer dar spoiler, mas já dando, isso é um grande problema. Se a gente não tiver um norte, gente, a gente não consegue construir algo muito concreto e consistente. A gente precisa ter uma direção, tá? Vamos falar um pouco disso depois. Tá? Então, assim, quando a gente fala de realizar, tá? Quando a gente fala de foca no que o líder tem que realizar, para mim, Ricardo, a melhor definição que existe de liderança, eu trago para vocês isso, tá? Para vocês a partir de hoje, para vocês abraçarem essa definição também, é uma definição de um cidadão americano chamado Henry Kissinger, que ele define a liderança da seguinte forma: o que é liderança? O que é um líder, tá? Liderança é a capacidade de você levar pessoas onde elas não iriam sozinhas, certo? Liderança é a capacidade de você levar pessoas onde elas não iriam sozinhas. Abracem essa ideia. Ah, Ricardo, mas eu já ouvi outras que é assim, sabe? Abracem essa que eu estou falando com vocês. Confiem no método. Vamos falar um pouquinho disso no final da aula. Confiem no método que a gente está conversando a construir aqui agora, tá? Porque se vocês entenderem isso, se vocês entenderem, acreditarem no método e entenderem o que está por trás dele, né? Os pilares e os fundamentos, as coisas andam, certo? A gente não precisa ficar inventando muita coisa, não. Tá? A gente precisa trabalhar, ter um foco, direção, tá? Mas a partir de uma definição. Então, ou seja, a partir do momento que eu entendi e enxerguei essa definição do Henry Kissinger, para mim, as coisas foi quase que uma venda que caiu dos olhos. Cara, faz todo sentido. Faz todo sentido. Levar pessoas onde elas não iriam sozinhas. Eu iria, depois de um tempo, eu complementaria essa definição e eu diria que assim, e alcançando resultados, certo? Alcançando resultados através das pessoas. São as pessoas que vão, né? Você lidera pessoas, são as pessoas que vão permitir que você alcance resultados para a tua empresa, para a tua organização, para a tua instituição, certo? Então, assim, esse é o foco, esse é o objetivo, tá? Levar pessoas aonde elas não iriam sozinhas. E com base nisso,
a gente consegue enxergar que a liderança ela é contextual. Ou seja, depende do teu contexto, tá? O líder perfeito, não existe um líder perfeito. Quem é o líder perfeito? Ah, é o fulano, é o líder perfeito, é esse. Não existe um líder perfeito. Um líder perfeito é aquele que se encaixa no contexto, é aquele que se encaixa, né, naquela situação que você vive, certo? Ou seja, eu falo para vocês aqui, alguns de vocês que estão aqui assistindo essa aula lideram, tá? Alguns já falaram aqui no chat, alguns de vocês lideram pessoas. Por mais que eu tenha 10 anos de experiência liderando gente, liderando equipes grandes, liderando pessoas das classes sociais mais distintas, perfis distintos e complexos, eu não consigo ir no trabalho de vocês hoje e liderar melhor do que vocês. Vocês são muito mais, digamos assim, vocês estão muito mais encaixados e muito mais propensos a liderar a equipe de vocês do que eu. Por quê? Vocês conhecem as pessoas. Vocês conhecem as pessoas e vocês conhecem a empresa de vocês. O que a empresa de vocês deseja, qual que é o foco delas, né? O que ela quer que você, como é que você pode impactar o trabalho dela, né? Do ponto de vista, né, de maneira global. Ou seja, você conhece o seu contexto melhor do que eu, melhor do que o outro colega que é líder, melhor do que o guru X, o guru Y e o guru Z. É você que conhece. Talvez sim, se eu for entrar no teu trabalho, começar a conversar com as pessoas, depois de um tempo, começar a conduzir elas, liderar elas, depois de algum tempo, eu esteja, de repente, mais apto a liderar do que você. Mas eu precisaria me encaixar, eu precisaria conhecer todo mundo, eu precisaria me envolver, me relacionar, conhecer a empresa, conhecer as pessoas, me aprofundar, para aí sim eu estar mais apto do que talvez você. Então, ou seja, ninguém está mais apto e mais propenso a liderar o teu grupo do que você mesmo, certo? Então, ou seja, vamos imaginar, tem 10 pessoas ali naquela área ali, vagou uma liderança, ninguém está mais apto para liderar do que aquelas pessoas que estão ali, certo? Ah, pode ser que o gerente de cima não tem nenhum, tem perfil, né? Ninguém deles tem perfil para liderar. Aí é um trabalho que o gerente talvez tenha errado de não ter realmente antecipadamente trabalhado e formado uma liderança e capacitado uma liderança para que ela realmente já tivesse se aprofundando e conhecendo todos os detalhes antes de assumir a vaga, certo? Aí é um erro gerencial. Mas ninguém, todo mundo conhece o contexto que a pessoa está mais preparada, tá bom? Então, assim, a competência obrigatória já falamos. Querer, pré-requisito obrigatória, querer. Se você quiser, você consegue. É isso que eu trago para você hoje. Primeira ideia, primeira questão, tá? Focar no que ele tem que fazer. Como é que a gente pode levar pessoas onde elas não iriam sozinhas? Ah, Ricardo, mas está muito abstrato esse papo ainda. Vamos lá. Vou botar para vocês aqui alguns exemplos. 3 exemplos. O primeiro exemplo, que eu pergunto para vocês que estão assistindo aqui a aula, aqui, tanto no Instagram quanto no Zoom, é o seguinte: quem aqui é pai? Quem aqui é pai ou é mãe? Tá? Levanta a mão aí, ou coloca no chat aqui. Quem é pai? Quem é pai ou é mãe aí de crianças? Tem filhos? Quem tem filhos aí? Não estou ouvindo nada? Varley não está ouvindo nada. Vocês estão ouvindo, né? Então, Varley, só você que não está ouvindo. Dá uma olhada aí se não é o teu som. Leonardo tem filhos, Cristiane tem filhos, Ivna mãe, certo? Então, assim, alguns de vocês têm filhos. Então, assim, gente, parem para analisar. O que eu falei com vocês até agora? Lívia mãe, Juliana não tem filhos. Assim, mas alguns de vocês têm filhos. Vamos lá, repetindo. Liderar. Estou ouvindo. Obrigado, Lívia. Qualquer coisa, se vocês tiverem problema de áudio aí, de vídeo, uma coisa, vocês avisem, tá, gente? Avisem no chat aí. Varley, depois você dá uma olhada. Focar, você entra na sala de novo, e sai da sala e entra de novo aí. Porque acho que é só você que não está ouvindo aí, tá bom? Gente, vamos lá. Liderar é levar pessoas onde elas não iriam sozinhas. Você quer maior exemplo de liderança do que um pai ou uma mãe? Levar pessoas onde elas não iriam sozinhas. Uma criança, né? As crianças não conseguem ir sozinhas a várias coisas. As crianças não nascem sem saber se alimentar, sem saber andar, sem saber falar, sem saber fazer um monte de coisa. E são os pais que ensinam, são os pais que levam elas a fazerem isso. Então, vocês lideram seus filhos, vocês levam eles a esse caminho, vocês estão liderando eles, sim, certo? E isso é liderar, tá?
assim como meus filhos. A gente vai falar aqui com dois outros exemplos aqui, eu quero compartilhar com vocês. Vou compartilhar a tela aqui, tá? Qualquer coisa, vocês me avisem se não estiver aparecendo, mas eu acho que está, tá? Vamos lá. Vou para vocês aqui, ó, outros dois exemplos para vocês entenderem o que é liderar, para trazer uma visão mais concreta. And now to honor America and salute the men and women serving our country with our national anthem. Please welcome, as voted by you, the fans, our winner of the Toyota Get the Feeling of a Star promotion, Natalie Gilbert. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we led at the starlight dawn? Starlight, that's gleaming, whose first stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red glare, and the singing air, yet through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave for the land of the free and the home of the brave? Viram aí, gente? O pessoal que está no Instagram, chegou depois, aí eu falei no início ali que ia acontecer alguns momentos que a gente ia ter que fazer algumas interações aqui e eu só consigo fazer no Zoom aqui, tá? Então, se tiver interesse de ver, mas são poucos momentos, tá? Depois eu vou liberar no YouTube aí, eu passo para vocês aí o link para vocês verem depois, né, esses vídeos aí também, tá? Gente, viram aí esse vídeo? O que vocês acharam? O que eu falo para vocês? Ricardo, beleza. É um caso de, né, a menina estava cantando hino, a menina não conseguiu, se perdeu no hino e uma série de consequências aí, uma série de vaias e tudo mais. Vocês conseguem enxergar que esse ali, quem fez aqui, quem foi lá acudir a menina era o técnico, né, do time, era o Motix, esse cara chama-se Motix. Eu gosto de basquete, assim, eu gosto um pouco de NBA, eu conheço ele. E, assim, ele foi lá acudir a menina. Vocês conseguem enxergar que ele liderou a menina? Que ele levou a menina a um lugar que ela não iria mais sozinha? Né? Vocês conseguem enxergar isso? Né? Que ela já estava desesperada. Eu acho que ela só não correu porque ela não conseguia, as pernas deviam estar tremendo, ela não conseguiu correr. Ela já deve ter vontade, o cérebro mandou ela correr, mas as pernas não respondiam, né? Ou seja, ela estava em desespero, colapso. Né? Vocês conseguem enxergar isso? Que ele liderou a menina, ele levou ela a um lugar que ela não iria sozinha, ela não chegaria sozinha. Ricardo, mas ele é técnico, ele é treinado, ele é um líder. Vocês conseguem enxergar que qualquer um naquela quadra poderia fazer o que ele fez? Qualquer um naquela quadra poderia estar no lugar dele ali? Poderia ter ir na frente dele? Poderia ter feito isso? Independente de ser o técnico, ser jogador, ser jornalista, ser o militar que está ali, né, segurando a bandeira, sei lá, qualquer um poderia ter ido. Né? Ou seja, foi ele que foi, mas poderia qualquer um ter ido. Certo? Então, assim, né, o pré-requisito obrigatório é querer.
para a gente levar alguém aonde a pessoa não consegue ir sozinho, você precisa querer. Né? Porque o confortável é você não querer. Né? É você não se interessar. Né? Confortável é você ficar na tua posição. Certo? Então, assim, obrigatoriamente, a gente precisa querer. Quando a gente falou de filhos antes, né, a gente precisa liderar nossos filhos, a gente precisa ensinar nossos filhos a fazer as necessidades básicas. Depois, seu filho cresce um pouco. Eu tenho um que vai fazer 4 anos agora. Né? Ou seja, as necessidades mudam. Né? Você tem que fazer outras coisas com seu filho. E para você liderar, você precisa querer, você precisa participar, você precisa se envolver. Né? Se você quiser ficar o dia inteiro com o pé para o alto vendo no sofá vendo televisão, você não quer. Você não vai liderar seu filho. Seu filho vai ser liderado por outra pessoa. Né? Então, assim, você precisa querer. Se você não quiser, você não vai liderar. Não há nenhum problema nisso. Ah, eu não quero, não é minha, eu prefiro fazer outra coisa. Não há nenhum problema. Entendeu? Mas, sim, a gente precisa querer. Certo? Então, quando você quer, as coisas aparecem, as oportunidades surgem. Então, ou seja, no caso ali do vídeo, né? Ou seja, é um caso clássico de liderança. Né? Ele enxergou, ele quis. Né? Ele viu a situação da menina e falou, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele foi lá, ele foi liderar, mas ele quis, ele se interessou. Né? Qualquer um poderia ter feito no lugar dele. Qualquer um, nesse caso. Certo? Então, assim, é um caso, é um exemplo, né, clássico de liderança. Qualquer um de nós aqui que estivesse naquela quadra poderia ter feito isso. Não precisa ser uma posição específica, o cara ser um bambambam, o cara ser um líder nato, o cara ter uma posição de liderança. Nada disso. Né? Basta você querer. Né? Você, a partir do momento que você quiser, você se deparar com uma questão, se deparar com uma necessidade, você conduzir essa pessoa, né? Você conduzir essa pessoa a um lugar que ela não vai conseguir ir sozinha, que era o caso aqui, que era o caso dele. Né? Então, assim, esse é um exemplo clássico. Vou mostrar para vocês aqui outro, que não é agora, não é vídeo, mas é uma imagem. Eu compartilho com vocês aqui, ó. Vamos lá. Esse já foi, vamos para o próximo. Estão vendo essa imagem na tela aí? Essa imagem, a galera que está no Instagram não está vendo, mas eu vou detalhar para vocês aqui. Tá? Vou descrever para vocês. É uma imagem que viralizou na época da pandemia. Tá? É uma imagem que está uma receita médica, né, de um médico que receitou os remédios para um paciente que era analfabeto. Certo? Então, vocês reparem aí que o médico ele fez toda a receita configurada para que o paciente analfabeto conseguisse tomar seus remédios sozinho. Tá? Você consegue enxergar aí pela receita o horário que o cara tem que tomar o remédio com base na corzinha ali, na fitinha que ele colocou na caixa e tudo mais. Veja bem, gente, eu não sei se quem fez essa receita foi o médico, quem fez esse negócio foi o médico, eu não sei. Tá? Ou seja, a informação que chegou e viralizou é essa, mas nesse tempos atuais a gente não tem que desconfiar de tudo. Mas não importa, alguém fez isso. Tá? Alguém fez. Se não foi o médico, foi alguém. Tá? E vocês conseguem enxergar que essa pessoa que fez isso conseguiu liderar o paciente analfabeto? Ele conseguiu levar o paciente a algum lugar que ele não conseguiria ir sozinho, certo? Né? Ele jamais conseguiria ir sozinho. Né? Conseguem enxergar isso claramente? Ou seja, talvez esse paciente nunca tenha tomado um remédio sozinho, ele sempre precisava de alguém. Talvez ele more sozinho. Talvez a pessoa tenha feito a receita porque ele falou que mora sozinho. Né? A gente não sabe o contexto da realidade que aconteceu. Mas o fato é, com certeza esse paciente foi liderado, alguém liderou ele. Entendeu o seguinte, vamos partir do princípio que foi uma médica, tá? Pode ser qualquer pessoa, não sei, mas a informação que chegou é que foi uma médica. Partindo do princípio que foi a médica mesmo. Eu não sei, veja bem, gente, eu não sei se essa médica ela é chefe do hospital, se ela é diretora, se ela é uma médica nova, velha, se ela é mãe, se ela é avó, se ela é uma residente, se ela não é. Eu não sei se ela é homem, eu não sei se é homem, se é mulher, não sei se é... Não sei o que é. Eu não sei. Eu não sei qual posição ela ocupa, eu não sei de nada. Eu sei o seguinte, ela liderou o paciente. Por que ela liderou o paciente? Porque ela quis. Porque ela se importou. Alguma coisa ela ouviu do paciente que ela decidiu liderar, que ela decidiu fazer alguma coisa por ele, que ela decidiu levar ele a um lugar que ele não conseguia ir sozinho, que ele nunca talvez tenha conseguido ir. Ela quis.
Ou seja, ela pode ser uma médica que chegou lá ontem, não tem nenhum status, nenhum conhecimento, nenhuma relevância, entre aspas, por um hospital que talvez tenha N médicos, mas ela liderou. Talvez uma outra pessoa com muito mais experiência nela faria o quê? O que a maioria dos médicos faz, cara. Ó, toma aqui a receita, pede, conversa, pede com alguém para te ajudar aí nesse processo, tudo mais. É o comum, é o natural, é o caminho comum, entre aspas, né? Que as pessoas se deparam no dia a dia aí. Mas essa médica, ela quis, ela se importou, ela liderou. Vocês conseguem entender o seguinte? Vocês conseguem enxergar que essa médica, ela tem um foco no cliente? Ela tem um foco no cliente. Ela tem foco no cliente, não tem? Vocês conseguem enxergar que essa médica, ela é criativa? Conseguem enxergar que essa médica, ela é extremamente assim, no ponto de vista ela é criativa, ela inovou, né? Ela inovou um processo, ela tem foco no cliente. Você consegue enxergar que essa médica tem empatia? Ela é empática? Vocês conseguem enxergar que essa médica, ela tem, de repente, pegar mais alguma característica aqui, que ela é uma pessoa preocupada, né? com as pessoas, ela foca nas pessoas, ela é positiva. Se você enxerga que essa médica, ela é uma pessoa que ela está atenta, ela né, está participando de tudo, ela é humilde para ela se colocar numa posição, né, para fazer algo para um paciente analfabeto, ela é humilde. Né? Você consegue enxergar que essa médica, ela teve essa atitude, né, humilde, empática, foco no cliente, inovadora, criativa, ela teve tudo isso, ela teve. Será que essa médica, ela é tudo isso no dia a dia dela? Dificilmente, possivelmente não. Mas a necessidade, né? O interesse dela, o querer dela, o foco dela em entender o que ela precisava fazer, o que ela queria buscar, né? Ou seja, o fato dela se interessar e querer liderar a pessoa, querer levar a pessoa a um lugar que ela não iria sozinha, fez com que ela demonstrasse N competências que ela talvez nunca imaginou que ela possuía. Vocês conseguem enxergar isso? Se ela se perguntasse para ela, ô, fulana, você é isso, para você liderar aqui, você tem que ter isso, ela desistiria. Mas quando ela se deparou com uma situação, quando ela entendeu que ela precisava realizar, que ela precisava levar aquele paciente, como na necessidade surgiu, ela entendeu que ela precisava fazer aquilo, ela teve uma atitude, uma ação que demonstrou que ela tem N competências, que talvez ela nem sabia que tinha, que ela nunca tinha se deparado com isso, ela nunca tinha focado, ela nunca tinha se interessado por participar daquilo, desse processo de realmente fazer diferença na vida de alguém. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, gente. Vocês vão liderar? Vocês querem liderar? Vocês vão se relacionar com pessoas, né? Seja seus pares atualmente, colegas de trabalho, sejam seus liderados mesmo, por quem já lidera. Ou seja, enxerguem as pessoas. Se vocês se interessarem por ajudá-las, por levá-las a um lugar que elas não iriam sozinhas, por enxergar isso, né? Por colocar isso realmente de forma prática, objetiva, vocês vão perceber que vocês têm competências que jamais imaginavam que possuíam. Sem se preocupar em ter isso. Eu preciso ter 30 competências aqui. Cara, ninguém consegue. Só serve para você surtar, para você entrar em burnout, porque é a moda agora, entrar em burnout, entrar nisso, entrar naquilo, e você achar que você não tem capacidade. Não. Ou seja, foca no que você tem que fazer, foca na tua realização, foca em levar as pessoas ao lugar que elas não iriam sozinhas, foca em liderar as pessoas. Como é que eu posso liderar as pessoas? Se você focar nisso, vão surgir competências em você que você talvez nunca imaginou que teria, nunca você pensou que tivesse, e talvez passe despercebido por você. Essa prova médica pode ser que tenha passado despercebido por ela fez o trabalho dela, ela fez o que estava ali. Entendeu? Então, assim, ela liderou. Ela é uma líder. Ela é uma líder. Ela não, pode ser não tenha cargo, mas ela é líder. Então, esse é o foco nosso hoje, gente. Esse é nosso objetivo. Tá? Ou seja, não importa o que você tem, se tem a posição de liderança, hoje ou não tem. Ou seja, liderar não tem a ver com posição. Liderar tem a ver com disposição. Disposição. Esse é nosso foco. Esse é nosso objetivo. Tá? É trabalho, é com querer. Né? Não é foco, nosso foco não é posição. É disposição. É buscar, é levar o outro. É querer se importar. Né? Então, sim, apenas para não deixar vocês sem resposta, quando a gente perguntou antes ali o que é o essencial,
para dar um belos, o que são as competências essenciais? A gente falou qual é a obrigatória. Obrigatória é querer, certo? Mas com base nessa definição, eu trago para vocês aqui, para vocês, a gente vai falar um pouco disso na aula posterior, tá? Mas o que é preciso, né? Competências essenciais para você liderar, tá? O que é preciso você ter para você liderar, tá? Apenas para não deixar vocês, né, sem essa resposta, tá? Eu mostro aqui na tela. Eu mostro aqui na tela de vocês, tá? Com base na definição que eu falei para vocês. Liderança é a capacidade de levar pessoas onde elas não iriam sozinhas. Vocês conseguem enxergar isso? Não vamos aprofundar muito aqui, não, já falar isso numa aula posterior. Mas se você enxergar isso, se eu tenho a capacidade de levar pessoas onde elas não iriam sozinhas, eu tenho que levar pessoas, tá? Então, a primeira competência essencial que eu preciso ter como um líder, para eu ser um bom líder, eu tenho que gostar de pessoas. Eu tenho que gostar de gente. Eu não posso não gostar. Ah, mas Ricardo, mas hoje em dia eu não gosto. A gente tem que aprender a gostar. E o que é aprender a gostar de pessoas? É aprender a ouvir, é aprender a se importar, é aprender a entender e enxergar o que você pode fazer por cada uma das pessoas. Ah, eu não gosto de fazer isso. Então, cara, assim, busca outro objetivo, tá? Busca outro objetivo. Porque o líder, ele precisa se envolver com pessoas. E ele precisa realmente, para fazer o trabalho dele, ele precisa gostar de gente. Gastar tempo com gente. Porque as pessoas vão te demandar tempo. As pessoas precisam disso, né? Cada uma com a sua peculiaridade, cada um com o seu ponto específico aí. As pessoas precisam. Segundo ponto, eu tenho que levar pessoas aonde elas não iriam sozinhas, a um lugar que elas não iriam sozinhas. Que lugar é esse? Eu preciso levar pessoas aonde elas não iriam. Que lugar é esse? No caso do cara, do técnico ali, ele levou a menina a terminar o hino, ao término do hino, né? Ele levou ela, né? Ela não ia conseguir sozinha. No caso da médica, levou o paciente a tomar um remédio, tá? E vocês, na empresa de vocês, tem que levar pessoas onde elas não iriam sozinhas. Então, ou seja, você precisa ser visionário, é uma competência essencial para você ser um bom líder. Você precisa enxergar, né? Ter visão de futuro para enxergar aonde você precisa levar os seus liderados. E esse destino, esse onde, ele tem que estar alinhado com a tua empresa. Não é você querer levar para o cara para um lugar e a tua empresa querer que você leve para outro. Então, ou seja, as coisas têm que estar alinhadas. Você precisa ter uma visão de futuro para enxergar, ou seja, a empresa precisa do quê? Para eu gerar impacto para ela, a empresa precisa do quê? Como é que eu posso levar os meus liderados até lá? E você junta as duas coisas. Para isso tem método. Vamos falar sobre isso. Rapaz, são coisas simples, gente. São coisas simples. São coisas simples, mas que são continuadas. É um trabalho contínuo, né? É algo que você começa e vai andando. Não é algo aleatório e revolucionário, impactante, que vai fazer um efeito gigante hoje, mas daqui a 3 dias, daqui a 2 meses, não tem mais efeito nenhum. Não é esse o objetivo, tá? Então, assim, levar pessoas onde elas não iriam sozinhas. Você tem que levar pessoas. As pessoas, talvez, não queiram ir para esse lugar. As pessoas estão confortáveis hoje. Parar para pensar isso. As pessoas estão confortáveis. Talvez elas não querem ir para lá. Eu tenho que levar as pessoas de um ponto A para o ponto B, certo? A pessoa vai, para que eu vou para o ponto B? Meu ponto A está bom aqui, está tranquilo. Então, ou seja, eu tenho que influenciar. A influência é uma competência obrigatória, uma competência essencial, né? Ou seja, eu tenho que influenciar as pessoas para que elas queiram ir. Existe método para isso, existe técnica para isso. Como é que a gente consegue influenciar as pessoas para que elas consigam ir desse ponto A para o ponto B? E mais do que isso, como eu consigo influenciar, né? Se você tem, vamos imaginar que você seja um supervisor, um coordenador, então você tem a sua visão de futuro, né? A sua visão de destino. E os seus colegas que trabalham com você, são seus pares, também têm as visões deles. E cabe a vocês tem que vender essa ideia para o gerente de cima, né? Quem que vai levar? Você tem que ser influente, você tem que influenciar os teus superiores que a tua ideia é melhor, que a tua visão é melhor. Ou seja, visão de destino, visão de futuro, geralmente envolve recursos, ou dinheiro ou tempo, para você levar a pessoa para um lugar. Vai te envolver teu tempo ou um dinheiro para você levar ela a algum lugar. Então, cabe a você conseguir isso, influenciar teus superiores. Então, a influência aí envolve não só influenciar os seus liderados para que eles vão para esse ponto, para que eles possam ir para o ponto B, e também os seus pares e seus superiores, para que você consiga mostrar que a tua visão é mais importante, que a tua visão é melhor para a empresa, que a tua visão tem mais impacto para a empresa, tem mais benefício para a empresa. Se você conseguir demonstrar isso, a tua visão vai ser selecionada. Você vai ser, né, de uma forma selecionada e vai ter vislumbre, você vai ser enxergado, você vai ter sua liderança realmente andando, né, caminhando positivamente para frente. Você vai estar sendo enxergado como alguém que realmente consegue influenciar e consegue colocar suas ideias em prática. Esse é o foco.
E, adicionalmente, eu colocaria mais 2 competências que são alicerces, eu chamo de competências alicerces. Que são essas? São, como está aí na tela, confiabilidade e convicção. Por quê? Tá? Convicção, na verdade, eu gosto mais de uma palavra, mas não está aí na tela, nas 33 que eu selecionei, né? Eu chamo de paixão. Né? O que é a paixão? Né? O que é a paixão? É você realmente fazer as coisas e demonstrar que você faz porque você acredita no que você está fazendo. Se o seu liderado entender que você está fazendo algo só para você ganhar algum benefício particular para você, só, ele está fazendo isso só para ele ser promovido e vai embora e a gente que se dane. Né? Se ele entender isso, nada vai andar para frente. Ou seja, o seu liderado precisa entender o seguinte, cara, esse cara está fazendo isso porque ele gosta realmente, porque ele acredita no que ele está falando, no que ele está fazendo. Né? Isso é paixão, isso é convicção. Certo? E a confiança é o seguinte, cara, o teu liderado precisa confiar em você. E isso é só, essa confiança é conquistada com consistência. Né? Então, ou seja, por isso que são as competências alicerces. Né? As competências alicerces que eu chamo. E o que é isso, gente? Com base nisso, a gente traz o seguinte, olha só, esse é o método que eu falo para você liderar. Vamos falar disso mais à frente, algumas aulas para frente. Só fiz para responder a pergunta para vocês não ficarem sem ela. Tá? Então, isso, para a gente conseguir liderar, né? Esse é o método que eu construir. Você precisa ter, gostar de pessoas, construir uma visão, influenciar elas com a paixão e a confiança como alicerces. E isso vai ser uma roda. Isso aqui nunca vai parar. Você atua nas pessoas, constrói a visão, influencia, volta nas pessoas, refaz a visão, influencia. E assim vai andando. Isso é método. Isso é método. Tá? Isso é método. Tá? Não é aleatório, vamos viver conforme a música que toca, não. Não, tem método para isso. Tá? É isso que eu vou trazer para vocês. Isso eu quero apresentar para vocês. Tá? Então, assim, para finalizar, né? Pessoas, visão, influência. Né? Vamos pegar o exemplo de novo. A médica, ela gostou de pessoas. Se ela não gostasse de pessoas, ela não ia nem se preocupar com o cara. Ela não, talvez não soubesse nem que o cara era analfabeto. Nem se importar com isso. Né? Então, você gostar de pessoas. Né? Construir uma visão. Enxergar, ou seja, eu tenho que levar esse cara a esse lugar. O que eu posso fazer por esse cara? Né? O que eu posso fazer por ele? O que eu posso fazer por esse meu liderado? Por essa pessoa que eu estou lidando? O que eu posso fazer por ele? Certo? Visão de futuro, visão de destino. Influência, ou seja, é você tentar entender o seguinte, como é que eu posso levar ele até lá? O que eu preciso fazer por ele nesse percurso para que ele vá, para que ele consiga chegar lá no ponto B e ele goste, ele entenda que o ponto B é interessante e é muito melhor que o ponto A que ele está hoje. Tá? Como fazer isso? Tá? Então, a médica fez isso. Vamos pegar o treinador lá, no caso do hino americano lá, ou seja, a menina estava desesperada. Vocês conseguem entender, perceber que ela estava desesperada, ela estava sendo vaiada pelo público do ginásio, era um jogo de playoff, vocês perceberam no finalzinho, aparece playoff, o estádio cheio, ginásio lotado, transmissão ao vivo, provavelmente, a menina sendo vaiada. Então, o treinador, ou seja, gostar de pessoas, ele se importou, ele foi lá. Se ele não está nem aí para a menina, cara, alguém vai lá no meu lugar, ou seja, visão de destino, ou seja, ele disse, cara, eu preciso fazer com que essa menina termine o hino, eu preciso fazer isso por ela, tá? Influenciar, ou seja, ele foi, encostou do lado ali, cara, o que ele pode fazer? Eu vou cantar junto com ela, para mostrar para ela que ela pode. Eu não sei cantar, minha voz é horrorosa, mas eu vou mostrar para ela que ela consegue terminar o hino. E mais do que influenciar apenas a menina, ele influenciou o ginásio, e o ginásio no final começou a aplaudir, talvez tenha aplaudido mais do que a situação normal, né? Que era uma vaia, se tornou um aplauso efusivo, né? Ele está influenciando, inclusive a gente está discutindo um assunto aqui depois de 20 anos, aquele vídeo de 2003. 20 anos, a gente está falando sobre o vídeo aqui. Certo? Então, ele está influenciando. Quantas pessoas ele está influenciando? Né? Não só o caso ali, não só a menina. Então, assim, essa é a função. Se você quer liderar a gente mesmo, liderar abaixo de você, a gente tem que construir esse trabalho aí. Vamos mais à frente. Antes de chegar nesse ponto, a gente tem algumas coisas para construir antes. Tá? Porque não adianta a gente partir para um trabalho objetivo claro logo de cara, sem ter um sustento, sem ter um alicerce. Senão as coisas não atuam, as coisas não perseveram, não se mantêm a médio e longo prazo. Não adianta fazer trabalho a curto prazo, não, gente. Curto prazo a gente consegue fazer o que a gente quiser, mas a médio e longo prazo as coisas não se sustentam. Se não tiver uma base, não tiver um sustento aí. Então, esse é o objetivo. Então, para finalizar, gente, deixei claro para você o seguinte: a liderança, tá? Existem muitos mitos de liderança atualmente.
que vocês ouvem muito por aí. Mitos, claramente mitos mesmo, certo? Eu posso trazer para vocês, citar para vocês 3 mitos aqui muito claros. Primeiro mito, falamos aqui hoje já, mito do dom. O líder tem que ter o dom para ser líder. Quantos de nós já ouvimos isso ou até já falamos isso, replicamos isso? O cara tem um dom para liderar, né? Ou seja, tudo bem, né? As pessoas podem ter até pré-condições desde criança, situações específicas que fizeram com que elas tivessem mais posições de autoridade, relacionamentos que ela tivesse que atuar mais com oratória, facilitaram algumas construções para algumas pessoas, mas não é dom. Liderança é uma habilidade, qualquer um de vocês pode construir, qualquer um de vocês pode construir. Eu pude, tá? Mesmo achando que não tinha o dom, e qualquer um de vocês também consegue, tá? Ou seja, não tem a ver com predisposição, não tem a ver com carisma. Inclusive fizeram um estudo, né, científico e perceberam, chegaram à conclusão de que assim, mais de 90% dos líderes que eram respeitados nas suas áreas de trabalho não eram carismáticos. As pessoas chegaram, esse cara é um líder bom e ele não é carismático. Tá? Então, ou seja, as coisas não estão associadas. Não estão mesmo. Tá? Ponto 1, liderança não é um dom. Liderança, gente, não é posição. Falamos sobre isso. Liderança é disposição, é trabalho, é você querer trabalhar, você enxergar e construir um método. Tá? Não tem a ver com posição. Quantas pessoas que ocupam posições de liderança, supervisores, coordenadores, gerentes, diretores, que não são líderes de verdade. São pessoas que entraram lá sem ter clareza, não se desenvolveram e continuam não liderando. Então, a liderança não tem a ver com posição, tá? A liderança tem a ver com, sim, com você levar pessoas onde elas não iriam sozinhas. E para isso você não precisa de posição. Tá? Você consegue fazer isso sem ter posição. E, ao mesmo tempo, você pode ter uma posição, um cargo, e não fazer isso. Não estar preocupado com isso. Colocar isso no segundo ponto, negligenciar isso. Tá? Então, as duas coisas não caminham juntas. E o terceiro mito que eu trago aqui, gente, é o mito que eu chamo mito da fórmula universal. Né? O que é isso? É só eu liderar, é só eu seguir o sucesso que outros fizeram ali. Os caras, né, outros líderes de sucesso que os caras fizeram. A gente falou que liderança é contexto. Liderar é contexto. Né? Pessoas, realidades, empresas diferentes, situações diferentes. É contexto. Não adianta você querer fazer a mesma coisa que o outro fez e achar que vai dar certo. Não vai dar. Eu tenho uma experiência muito clara sobre isso. Eu liderei grandes equipes. Eu liderei uma equipe muito grande no Rio, eu trabalhava no Rio de Janeiro. Né? Depois eu me migrei e fui liderar uma equipe menor. Hoje eu moro em Maceió, né? Moro em Alagoas. E eu liderei uma equipe aqui em Alagoas menor, a princípio mais fácil, mais simples. E quando eu vim liderar essa equipe, eu vim já achando, mesmo tendo alguma visão já sobre esse assunto, vou fazer o que eu fiz lá, que deu certo com 300, vai dar certo com 70. Entendeu? E não deu. Não deu. Porque as pessoas são diferentes. As realidades são diferentes. As necessidades são diferentes. Então, não adianta você querer achar que tem fórmula mágica, não tem. Eu pego para você um exemplo, ou seja, pensem em líderes assim, históricos que vocês possuem. Líderes históricos aí. Né? Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa, não sei quem, não sei quem. Ou seja, tentem trocar essas pessoas de lugar. Tentem trocar essas pessoas. Bota o Martin Luther King no lugar do Gandhi ou na Madre Teresa. Talvez não desse certo. Não desse certo. Por quê? Porque é contexto. Contexto. O contexto da Madre Teresa possibilitou que ela aflorasse. A liderança dela aflorasse. Tá? Porque ela enxergava necessidades. Ela enxergou o contexto. Ela enxergou o que precisava ser feito. Ela enxergou o que ela precisava fazer para liderar aquelas pessoas que ela lidava. Né? Diferente seria se fosse o Gandhi, ou Martin Luther King, ou qualquer outro Churchill, ou qualquer outro líder histórico, né, revolucionário, assim, líder, né, famoso, né, mundialmente. Então, as coisas não são assim. O fulano é um líder nato, ele consegue qualquer coisa. Não é verdade. Não é verdade. O contexto é fundamental. Então, cabe a vocês entender o seguinte, o contexto de vocês, a situação de vocês é fundamental. A liderança ela é contextual. Não existe um líder melhor para atuar do que você que está ali, que conhece a realidade, que está disposto a isso. Querer é obrigatório, pré-requisito obrigatório. Perfeito? Então, assim, são os 3 mitos que eu trago para vocês de forma clara, né? De forma objetiva e de forma, assim, muito visão. Então, com base nisso, gente, eu mostro para vocês o seguinte, a liderança é isso que a gente falou aqui hoje. Tá? Ou seja, não tem a ver com posição, tem a ver com disposição,
basta você querer. Se você quiser, tiver clareza, entender que tem um método para isso, como você constrói esse método, para você conseguir levar as pessoas a esses lugares, né, para que elas consigam te enxergar realmente como um potencial líder, para que elas confiem em você, para que elas vejam que você realmente acredita no que você está fazendo, o teu sucesso é garantido. Tá? É lógico que existe uma construção consistente, né? É o que eu chamo de escovar os dentes, tá? Ou seja, ninguém perde ou ninguém deixa de ter cárie só pelo fato de ir ao dentista uma vez por ano. Não é ir ao dentista uma vez por ano que faz com que os seus dentes não caiam. O que faz com que os dentes não caiam é escovar os dentes. É 2, 3 minutinhos ali, ó, a cada refeição, escovando. São ações que, isoladas, parecem idiotas. E são. Parecem ridículas, né? 2 minutos escovando um dente. Eu fico imaginando, assim, alguém que primeira vez criou a escova dental e falou, cara, escova o dente aqui que você vai ter, sua saúde vai melhorar. O pessoal deve ter rido da cara dele. Pô, pelo amor de Deus, fazer isso aqui 2 minutos vai melhorar, vai resolver minha vida? Pelo amor de Deus, cara. Não fala bobagem. Mas não. É escovar o dente que faz com que o seu dente não caia. Não é ir ao dentista. Ir ao dentista é complemento. Ir ao dentista você vai ter lá uma visão, alguma coisa, dar uma analisada mais global, alguma mudança. Mas é escovar o dente. É a ação consistente, é a ação do dia, é a ação individual, ali dia a dia, que permite que você tenha sucesso. Né? A mesma coisa serve para a nossa vida corporativa. Né? Para a nossa vida que a gente almeja liderar, quer crescer. Né? São ações consistentes. O que a gente faz todo dia? Né? Coisas simples, mas consistentes. São muito mais relevantes do que grandes ações de impacto que você faz uma vez e nunca mais faz. Perfeito, gente? Tá? Então, assim, nosso primeiro encontro que eu queria trazer era isso. Tá? Mas eu quero, em paralelo, de forma continuada, parar um pouquinho aqui agora para detalhar para você o seguinte: o que a gente está se propondo a fazer aqui? O que eu estou propondo para vocês? Eu não sei como é que vocês chegaram até aqui para esse encontro, tá? Tanto quem está no Instagram aqui quanto quem está no Zoom, tá? Não sei como vocês chegaram aqui, de que plataforma, de que forma vocês enxergaram esse convite aí, esse curso, tá? Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, cara. O que a gente vai fazer aqui, tá? O meu propósito aqui, gente, é realmente, começando a partir de hoje, todas as terças-feiras, às 8h30 da noite, eu sentar, abrir essa sala que está aqui, tá? Transmitir aqui via Instagram, tá? E seguir um método com vocês. Eu não vou fazer ações esparsas ou lives sobre temas que não se conectam. Tá? Se você abrir a internet, aí, YouTube e o próprio Instagram, existe muito isso. Tem gente que faz toda semana live. Uma live, faz isso aqui. Mas as coisas não são conectadas. Tá? E falo para vocês, não são conectadas propositalmente. Por que as coisas não são conectadas propositalmente? Porque a ideia das pessoas que estão botando conteúdo ali é ela não conectar os conteúdos para que você compre conteúdos deles e para que você busque os conteúdos pagos de alguma forma. Tá? E a lógica aqui nossa não é essa. Tá? Eu vou disponibilizar para você o seguinte: a gente vai falar que o primeiro encontro nosso foi hoje, está sendo hoje. No segundo encontro vai ter uma sequência, o terceiro é sequência do segundo, o quarto, e assim de forma consecutiva. As coisas vão estar sendo consequentes, vão estar sendo um método construído. Eu vou apresentar para vocês um método de trabalho. Tá? Se vocês seguirem as lives que estão aqui, não consegui ver a live, Ricardo, vai estar disponibilizada para vocês ali. Ó, eu vou liberar as lives para ter um acordo aqui, um combinado com vocês. Tá? As aulas vão estar liberadas durante 7 dias para vocês assistirem. Tá? Então, meu compromisso é com quem está vindo aqui e assistindo. Tá? É para vocês que eu quero passar. Porque não adianta você assistir uma aula só e ponto. Tá? A gente vive de dicas hoje. A gente vive na superficialidade. A pessoa, você vai abrir lá uma live, um vídeo, 3 passos para você fazer isso. 4 dicas para você fazer isso. Cara, gente, é legal, é interessante, você gosta, é bonito, mas o que vocês precisam, quem busca esse crescimento profissional, é de um método. É de um método. Você precisa começar algo e terminar algo. Não vivam nessa loucura, né, que a gente vive hoje, de procrastinação, em função de você buscar motivação. Eu quero algo que me dê prazer. Beleza, o cara no meio do caminho vai buscar outra coisa, começa a buscar outra coisa. Ou seja, construam um método.
Quer dizer que o meu método é o melhor? Não. Talvez vocês peguem o meu método e adaptem para a realidade de vocês, mas construam algo de vocês. Façam algo de vocês, para que vocês consigam realmente ter consistência para você chegar a um ponto que você deseja. Tá? Não fica pulando de galho em galho, não, porque o negócio não anda certo, não dá certo. Não dá certo, literalmente. O que vocês mais vão ter aí é 3 dicas disso, aí hoje o cara fala de banana, no dia seguinte ele fala de cacto, que não tem nada a ver com a banana, no outro dia ele fala de carrinho de rolimã, que não tem nada a ver, é legal, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não é um método. O cara não está te ensinando um método. O cara está te dando dicas aleatórias, legais, bacanas, mas que não surtem efeito para você na vida real. Não surtem efeito na vida real. É uma prática. Tá? Aqui a gente vai falar de método. A gente vai começar algo e vai ter conexão. Primeira aula, segunda aula, terceira aula, quarta aula. Tudo vai estar conectado. Esse é o meu objetivo com vocês. Tá? Essa é a minha combinação, é o meu acordo com vocês. Tá bom? Então, assim, não são aulas aleatórias. Existe sequência. Tá? Existe um método. Tá? É um programa mentorado. Por quê? Porque a partir do encontro que vem, eu vou deixar para vocês algumas atividades para vocês fazerem. Vocês vão fazer algumas atividades para vocês colocarem em prática no dia a dia profissional de vocês. Tá? Como é que eu faço isso, Ricardo? Vou colocar para vocês, vou mostrar para vocês. Ó, façam assim. Tá? Vai exigir um certo esforçozinho de vocês. Talvez alguns de vocês que estão aqui desistam. Pô, o cara está me dando trabalho para fazer. É difícil, mas é necessário. É querer. É querer. Tá? A gente só consegue realmente fazer as coisas e botar a mão na massa, gente. O nome do meu trabalho que eu me proponho fazer está aqui, ó. É Lidere na Prática. Eu não acredito em resultados sem prática. Só abstrato, só dica, só abstração, só nuvem, né? As coisas estão armazenadas na nuvem hoje em dia. Sem colocar em prática, gente, vocês não vão conseguir. Tem que colocar em prática. É na prática que a gente consegue. Eu vou mostrar para vocês o seguinte: o que vocês podem fazer para colocar na prática, na vida dia a dia de vocês, para ter resultado. Para vocês serem enxergados como alguém que queira crescer, que tem objetivo, que queira buscar algo mais alto. E sem passar por cima de ninguém, hein? Sem passar por cima de ninguém. Esse é o foco. A gente não passar por cima de ninguém. A gente tem que respeitar as pessoas, respeitar os outros, respeitar os colegas. Agora, se vocês fizerem o que a gente vai se propor fazer aqui, gente, vocês vão se colocar num patamar, numa posição de destaque naturalmente, porque as pessoas, os profissionais que vocês lidam, seus pais, seus colegas de trabalho, não estão pensando nisso. A próxima aula da próxima semana, vai ser esclarecedora com relação a isso. Vai ser muito esclarecedora. Quem fez um teste que eu botei para vocês, disponibilizei para vocês, a primeira pergunta que eu vou fazer do teste é o seguinte: o que você é no seu trabalho? Você é o melhor executor do seu trabalho ou não? Ou tem pessoas que executam melhor? E a gente tem mania de achar que, eu bater no peito, eu sou o melhor executor. E eu tenho um lema que é o seguinte: com muita prática, com muito empirismo, estudei isso na prática, na vida real, durante 10 anos liderando gente, formando líder abaixo de mim, o melhor executor dificilmente se torna um bom líder. Dificilmente consegue liderar, consegue se sustentar num cargo de liderança. Porque o ego do cara é tão alto que não permite que ele realmente consiga se colocar em posições de humildade perante os outros, seus liderados. O ego dele é tão vasto, ele é tão alto, ele se sente tão relevante, tão importante fazendo o que ele faz, porque ele é reconhecido, e existe uma diferença entre reconhecimento e valorização, vamos ver isso mais à frente, tá? Que ele não permite com que ele consiga liderar. Não permite, ele não consegue. Mais que ele queira, ele não consegue. Então, ou seja, a gente tem que largar alguns pesos pelo caminho. E esse é um deles. A gente vai falar muito sobre isso. O que a gente tem que largar da nossa vida? Largar esse sentimento. Porque a gente não foi ensinado sobre isso na escola, a gente não foi ensinado sobre isso na nossa casa, a gente não foi ensinado sobre isso nem nas nossas experiências profissionais. É quase que um idioma novo. A gente vai falar aqui a partir de agora, nas nossas próximas semanas. Tá? Então, assim, não são aulas básicas. Falamos sobre isso. Mas o que a gente vai abordar, Ricardo? Vamos falar sobre o quê? Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos falar aqui. Deixa eu apresentar para vocês aqui. O que a gente vai abordar? Está aqui. Tá? O que a gente vai abordar? Eu divido, gente, em 4 módulos. Tá? A gente vai abordar daqui para frente. Começando no seguinte: um módulo não é necessariamente uma semana. Tá? Tem módulo que a gente vai abranger mais de uma semana aí. Por isso que eu falo, gente, é um programa amplo. Tá? Falo para vocês, ó. Estou sendo objetivo e transparente com vocês. Tá? Se vocês quiserem dicas esparsas, coisinhas simples que vocês têm que colocar em prática, né, no dia a dia para vocês crescerem,
não é aqui que vocês estão no lugar certo, não. Aqui a gente vai construir algo, trabalho, durante algum tempo. Eu estimo, gente, já ouso dizer para vocês, eu estimo aí, a gente vai abordar tudo que a gente está falando aqui, ó, todo esse trabalho que a gente está falando aqui, com método, com ferramenta, o que vocês precisam fazer no dia a dia de vocês, como conduzir na equipe de vocês, como praticar isso com relação ao chefe de vocês. Então, a gente vai falar de liderar superior, como é que você lidera o seu superior, como é que você pede um feedback para o teu chefe. Coisas práticas, não é coisas abstratas, não, coisas práticas, vamos falar sobre isso. Tá? Então, a gente abrange esses módulos aí. Eu estimo isso aí, gente, na casa de 4 meses, a gente fazendo uma reunião por semana, 4 meses para a gente cobrir todo esse trabalho aí. 4 meses para a gente abranger todo esse trabalho aí. E eu estou disposto a fazer isso. Se vocês tiverem também, aqui é o lugar para vocês virem. Ah, cara, querem compartilhar isso com algum colega, algum amigo de vocês? Compartilhem à vontade, gente. Aqui entra e sai quem quiser, a hora que quiser, não tem chamada e não tem ficha de inscrição e não tem nada. É tudo gratuito mesmo, literalmente. Tá? Tudo gratuito mesmo. Tá bom? Então, assim, convoquem o que vocês quiserem, tá? Chamem o que vocês quiserem. A gente abrange esses tópicos daí. A gente vai falar, para quem está no Instagram, ó, a gente vai falar de alicerces do líder, tá? Fazer um diagnóstico da tua realidade, mentalidade de líder, inteligência emocional corporativa, essencial essa aula. Tudo prático, hein, gente? Nada vou ficar falando o que vocês vão ouvir na rede social aí, na internet, Instagram, inteligência emocional, é bonito, é prático. Como é que você aplica isso no teu dia a dia profissional? No teu dia a dia profissional. Tá? Nada abstrato. Nada abstrato. Tá? Vamos falar do planejamento de carreira. Trazendo vocês uma ferramenta, cara, uma ferramenta que eu tenho, assim, que, cara, todo mundo que eu já dei aula aí, me pagava para dar aula, né? Mentoria para eles aí, os caras eram apaixonados por ela, porque é completa, cara. Você vai entender o que você quer chegar aonde, o que você precisa fazer até lá. Você vai construir algo de hoje até o teu último dia de trabalho, tá? E algo que não vai te dar trabalho. Dá trabalho para construir, mas depois para manter, não dá trabalho. Não enche o saco. É algo simples que vai te dar um norte na tua carreira. Tudo vai ser baseado nela. Tudo. Seu dia a dia, tua semana, tuas rotinas semanais, como você trabalha. Você precisa ter uma direção, você precisa ter um foco. Não dá para viver de acordo com a maré. A maré está mais alta, me leva para um lado. A maré está mais baixa, o vento vem para o lado, me leva. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Você tem direção. Se tiver uma direção, a maré pode até te levar, mas você volta para o lugar. Você volta a caminhar, você volta a navegar no caminho certo. Esse é o foco. Liderar sem cargo. O que é isso que eu falo tanto? Liderar sem cargo. Como é que você lidera sem cargo? Como é que você constrói espaços? Fortalecer a tua autoestima, é essencial. Todo mundo aqui, gente, vai ter dias de baixa. Vai ter dia que, caraca, tô de saco cheio. Cara, como é que você fortalece a sua autoestima para você vencer esse dia? Qualquer dia, qualquer pessoa. Eu tenho isso também no meu dia a dia. Entendeu? Como é que eu me programo, me planejo previamente eu tenho o que fazer nesse dia para que ele seja o menos doloroso possível, né? É essencial. Liderar na prática mesmo, a gente entra no que a gente falou ali agora, né? Pessoas, visão, influência, liderar 1 a 1. Tanto se fala, tem que liderar 1 a 1, mas, pô, não tem ninguém falando como fazer isso de verdade. Vou mostrar para vocês como é que faz isso de verdade, de forma real. Como é que você lidera 1 a 1, de forma real, de forma objetiva, sem gastar muito teu tempo. O que traz resultado mesmo, o que causa resultado nas pessoas, o que causa realmente resultado para engajar as pessoas. Vamos falar do que é engajar. O que é engajar? Palavra do momento, né? Engajamento, tal. Mas vou mostrar para vocês. Na próxima aula eu mostro para vocês isso. O que é engajar? É mais simples do que você imagina. O que é engajar? É simples. Vamos falar na próxima aula. Até chegar a ponto de equipe de alta performance. Como é que a gente constrói uma equipe de alta performance? É um objetivo, gente. Não é forma vaga. Você tem que ser uma equipe de alta performance. Mas como é que faz isso? Como é que faz? Ninguém explica para você que para chegar na equipe de alta performance você tem que amassar umas coisas aí, vencer uns pedregulhos pelo caminho, porque vai ter dificuldade. Como vence essa dificuldade? Como fazer isso? Como a tua equipe realmente consegue trabalhar em alta performance a ponto de permitir que você foque em outras preocupações para abrir espaços para ela, né? Para que você consiga realmente liberar espaço para a equipe trabalhar e você consiga se preocupar com outras questões mais relevantes para a tua empresa. Ou seja, gente, resumindo, para finalizar, para ouvir vocês um pouco, para vocês perguntarem, manda pergunta no chat aí, pergunta que vocês tiverem interesse, perguntar. Resumindo, gente, quando a gente fala de liderar sem cargo, a gente fala de uma coisa que eu falo para vocês aqui, gente, agregar valor a um negócio. O objetivo aqui é esse, agregar valor ao negócio, certo? Então, assim, pense no seguinte, o que vocês têm que fazer de forma real? Ou seja, hoje,
no dia a dia profissional de vocês todos que estão aqui, dia a dia profissional de vocês, o que vocês fazem hoje, as ações que vocês fazem, qual é o impacto que gera para a tua empresa ou para a tua organização, para onde você trabalha? Qual é o impacto? Qual é o benefício que gera? Qual é o resultado disso? Parem de analisar o trabalho de vocês como uma ação. O meu trabalho é esse aqui, pá, pá, pum. O trabalho não é o fim. O trabalho é um meio para você gerar impacto, gerar resultado, gerar benefício. Eu chamo de IRB. IRB. Ou seja, impacto, resultado e benefício. O que você faz hoje em dia no teu trabalho, na tua realidade? Você vai perceber que, inclusive, isso serve para a nossa vida pessoal, para nossas relações pessoais. O que você faz que gera impacto? Qual é o impacto gerado? Ah, Ricardo, eu sou um auxiliar administrativo e eu passo o dia inteiro carimbando papel. Vou pegar um exemplo bem assim, tosco assim, para os dias de hoje, né? Difícil ter isso hoje em dia. Eu passo o dia inteiro carimbando papel. Como é que eu faço isso? Cara, vamos lá, pegando esse exemplo bem esdrúxulo, assim, bem, né, na ponta, assim, para a gente entender. Cara, se você é um carimbador de papel, né, você tem que... qual é a resposta natural que as pessoas falam aí? Né? As pessoas vão falar para você. Você precisa entender a tua realidade, otimizar o teu trabalho, né? Otimizar ele para que você consiga ganhar tempo, tudo mais. Sim, esse é um segundo momento. Mas o primeiro momento é o seguinte, cara, você quer crescer. O teu trabalho é um trabalho de carimbar papel. O que você pode fazer para você demonstrar para os outros que você merece oportunidades melhores, fazer atividades melhores, mais nobres, mais relevantes? Tá? Primeira coisa que você faz, você carimba o papel, e para onde vai o papel? Para a mesa de alguém? Vai para alguém? Alguém faz o seu trabalho depois de você? Alguém pega o seu trabalho, o teu papel carimbado, né, por você, vai fazer o trabalho dele? Ou seja, se o seu papel não estiver carimbado, ele não pode fazer o trabalho dele, precisa carimbado antes. Então, essa pessoa é o seu cliente interno. Busca ele e fala para ele, ô fulano, estou vendo meu trabalho aqui. Ele já sabe, você já sabe que ele é teu cliente interno, ele precisa do teu trabalho, ele precisa do teu papel carimbado por você para que ele faça o trabalho dele. Você vai perguntar para ele, ei, tudo bom, mano? Como é que vai? Tá tudo bem aí? Tá tudo certo? Ou seja, as coisas o trabalho está sendo bem feito? Está tendo algum problema aqui? Está tendo algum retrabalho? Alguma coisa não está chegando legal aqui? Né? O papel não está chegando carimbado? Né? Tá tudo direitinho? Está chegando direitinho? Está conseguindo fazer o trabalho bem? Ou seja, parece idiota, e talvez até seja, mas assim, por mais bobo que pareça, né, se esse cara que é o teu cliente interno tiver uma visão um pouco mais além da página 2, ele vai enxergar o seguinte, cara, essa pessoa que carimba, para muito além da ação que ela faz, ela está carimbando, não importa o que ela esteja fazendo, ela está carimbando, mas assim, ele vai enxergar que você está carimbando, mas você não está carimbando apenas, você está carimbando preocupado se o trabalho está sendo bem feito, preocupado no impacto que ele está gerando no seu trabalho, no resultado que está sendo gerado, no benefício. Se a pessoa que pega o trabalho depois de você está tendo que ter retrabalho, você está conseguindo fazer o trabalho dele bem adequado, você está conseguindo ganhar tempo, otimizar tempo, entendeu? É muito diferente do cara que carimba 1000 páginas por dia e não está nem aí para o resto, ou seja, aí você vem o cliente interno depois e reclama, pô, cara, tá chegando umas páginas aqui sem carimbar, o cara ainda reclama, murmura pessoalmente, carimbo pra caramba aqui, o cara reclama com as 3 páginas que chegou sem carimbar, o cara ainda murmura. Essa é a mentalidade de executor, né? O cara só quer fazer, está preocupado só com o ofício dele. O outro é a mentalidade de líder, ele faz, mas ele é preocupado no impacto gerado. O que isso está gerando de benefício? Né? Ou seja, e se o seu cliente interno tiver uma visão mínima, ele vai enxergar o seguinte, esse carimbador aqui, essa carimbadora aqui, ela está preparada, ou ele está preparado para assumir uma função mais importante, porque ele está preocupado realmente com o impacto do trabalho dele. Ele está preocupado com o resultado que gera, com o benefício gerado, e não só com a ação. E isso que faz a diferença. É um exemplo esdrúxulo, mas serve para qualquer um de vocês aí. Tá? Isso é liderança em cargo. A gente preocupar com o impacto, resultado e benefício. Perfeito? Beleza? Gente, olha só. Para finalizar aqui, tá? Queria ouvir um pouco de vocês, cara. Coloquem aí no chat aí as dúvidas de vocês, as colocações de vocês aí. Acho que vale muito a pena ouvir vocês aí, o que vocês acharam, o que vocês não acharam, tá? Mas, assim, o compromisso aqui meu é aplicar um método mesmo prático. Não ficar filosofando, não ficar batendo papo, não ficar inventando história. Não, é prático.
é te dar clareza para vocês, é trazer clareza para vocês sobre o que, como e por que vocês vão fazer as coisas, certo? Esse é o meu objetivo. E se eu estiver fugindo disso, vocês escrevam aí, puxem minha orelha, que o objetivo não é filosofar. Não é filosofar, não é mesmo, é trazer visão prática. Tudo que eu me proponho a fazer, gente, eu me proponho a fazer de forma prática. Tá? O contexto da empresa que eu criei, o trabalho que eu faço na rede social, tá? É exatamente porque eu me deparava com muita coisa aí que eu não concordava. Eu falei, cara, é muito abstrato, é muito superficial. Vou levar a visão prática. E muitas vezes as pessoas acabam não gostando inicialmente, porque o prático é um pouco mais trabalhoso. E o trabalhoso tira a gente um pouco da zona de conforto, mas é o que é consistente. É o que vai trazer benefício. Tá? Então, assim, essa é a visão com vocês. Esse é o objetivo de trabalho. Tá? Então, assim, não sei se vocês todos aí me seguem no Instagram, aí, qualquer coisa me sigam no Instagram lá. Vou postar lá amanhã. Vou ver se eu posto hoje, amanhã, a tela da nossa foto. Aí, pô, eu pedi um favor para vocês, cara. Pedi um favor a vocês. Se vocês puderem, vocês estão no Zoom aqui, tá? Ó, nós temos aí um grupo aí, 12 pessoas. Se vocês puderem abrir a câmera de vocês, abra a câmera de vocês aí. Só para a gente tirar uma foto aqui, fazer um print para postar no Instagram aí. Sei que vocês estão cansados, né? 10 horas da noite. Se vocês puderem abrir a câmera de vocês, seria um prazer aí para eu tirar um print aqui para eu postar no Instagram. E amanhã vocês comentem lá, cara. Se vocês não se me seguirem, ó, meu perfil Lidere na Prática é simplório, é simples, fácil seguir, tá? E compartilhem, gente, com quem vocês puderem compartilhar esse conteúdo aí, tá? Porque ele é muito rico e é muito de valor, vale a pena para o crescimento de vocês profissional. Tá bom? Deixa eu tirar um print aqui, ó. Sorriem para ficar bonito na foto, tá? Para não ficar feio. Eu vou dar um sorriso também. Acho que foi. Tem um print screen aqui, tomara que tenha dado certo. Beleza, gente? Então, assim, o que eu tinha para me propor a falar para vocês aqui hoje era isso. Tá? Queria ouvir um pouco de vocês. Se quiserem falar alguma coisa, quiserem comentar alguma coisa, quiserem escrever alguma coisa, tá? A hora é essa aí para vocês se manifestarem, porque a participação de vocês ela vai ser fundamental, tá? Sem vocês aí nesse processo, como eu falei no início lá, né? É muito mais interessante, um foco muito melhor a gente dar mentoria para grupo, porque as pessoas se comunicam, as pessoas montam a comunidade mesmo, montam algo mais prazeroso, montam algo mais com mais envolvência, se envolvem mais e acabam dando mais resultado, sabe? Acabam trazendo mais resultado no final. É bem interessante essa situação. Tá? Então, assim, comente. Quem quer falar uma coisa? Quer que eu abra o microfone de vocês? Se quiserem comentar alguma coisa, levanta a mãozinha de vocês aí, ó. Se quiserem comentar alguma coisa. A galera do Instagram também, ó. Se quiser falar alguma coisa aí, ó, fazer algum comentário. Finalizamos aqui o encontro de hoje. Agora é só os próximos, que eu convoco vocês passarem esse conhecimento para frente, cara. Convoquem as pessoas e compartilhem isso, porque a gente vai abordar realmente, gente, algo concreto e prático. Se vocês colocarem em prática, o sucesso de vocês ele é bem premente. Não vou falar garantido, porque eu não conheço a realidade de vocês profissionais, onde vocês trabalham, as empresas de vocês, as oportunidades que surgem, mas vocês vão estar preparados para liderar em qualquer lugar, tá? E a gente já vê um pouco mais à frente que, quando a gente fala de carreira, ela é muito mais ampla que emprego, tá? A carreira envolve o mercado, a carreira envolve vocês realmente terem prospecção aí para vocês poderem construir algo, né, independente do local que vocês trabalhem. Vocês estão trabalhando aqui hoje, amanhã podem estar em outro lugar. Quando a gente fala de carreira, é algo mais amplo, é algo que envolve a vida de vocês profissional. É muito maior que um emprego, tá? Warley, muito bom. Vamos me dar muito liderado. Liderando com 25 pessoas, sem certeza que é a força de vontade que tem. Vamos longe, sim. Beleza, Warley? Beleza, com certeza. Pode vir que a gente vai falar muito sobre liderar a gente aí, né? É legal, gente, que o trabalho, assim, quando a gente fala das duas pontas, né? Como você liderar pessoas e como você liderar para cima, né? Como você liderar seus pares e seu superior. Porque ao mesmo tempo que você lidera para baixo a sua equipe,
tem que conquistar algo para cima para você poder ser enxergado realmente com alguém que tem propensão a crescer, que pode assumir cargos mais relevantes, de maior impacto, tá? Janaína, é toda terça-feira. Toda terça-feira, às 8h30. É fácil. Só gravem na agenda de vocês, tá? Terça-feira, às 8h30. Eu vou mandar e-mail para vocês, quem tem e-mail, não sei se eu tenho e-mail de todo mundo, assim, eu tenho um grupo de e-mail grande lá que eu tenho como captado, eu mando e-mail para vocês, vou postar no Instagram também, então me sigam no Instagram, quem de vocês não me seguem, sigam lá, ó, vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, peraí. Ó, se vocês não seguem, lidere na prática, juntinho, do jeito que tá aí, tá? Deixa eu ver, eu acho que eu estou mandando para uma pessoa só, todos. Ó, agora foi, tá? Então, assim, me sigam aí no Instagram, que a gente está compartilhando vários conteúdos lá, inclusive uma parte dessas aulas aqui que a gente vai falar aqui, a gente vai postar lá, vou postar de alguma forma lá no Instagram. A ideia é fazer no YouTube posteriormente, tá, gente? Só que o YouTube está com uns probleminhas ali tecnológicos, aí a gente segurou no Zoom mesmo aqui, mas a ideia é que a gente, para os próximos encontros, a gente tente fazer no YouTube, mas eu vou avisar vocês antes, tá? Para não ter nenhuma polêmica, tá? Nenhum problema. Tá bom? Mais alguém comentar algo? Quer alguém falar alguma coisa? Alguém quer abrir o microfone para falar algo? Não? Não? Estão com vergonha? Vergonha de falar? Gente, percam essa vergonha aí, porque a visão de vocês ela é fundamental aí para a realidade. Tragam as experiências de vocês, as visões de vocês, as dificuldades de vocês. Não tem forma melhor da gente aprender do que com casos reais e casos práticos. O meu curso todo montado em casos reais meus, né? Mas eu quero ouvir de vocês também para que a gente consiga construir algo relevante aí, positivo, tá? Então, assim, quem é líder, quem não é líder, comece a liderar sem cargo hoje, tá? Comece a levar as pessoas onde elas não iriam sozinhas, tá? Quem já é líder, comece a levar os seus liderados também, né? Sem cargo para você crescer e com o seu cargo liderando sua equipe mesmo, seus funcionários. Tem para todo mundo aqui, gente. Serve para todo mundo. Ah, quem está desempregado pode assistir. Pode e deve. Vamos falar um pouco mais à frente. Cara, como é que a gente se prepara para a entrevista de emprego? Pensando na carreira como algo mais amplo do que o teu trabalho atual? Pô, cara, oportunidades vão surgir. Às vezes ainda com a própria empresa, né? Processo seletivo, para você crescer, para você assumir o cargo mais relevante. Eu acompanho um rapaz que é de São Paulo, que no meio da mentoria ele conseguiu ser promovido a um cargo gerencial, e eu ajudei ele nesse processo, cara. Como é que você se posiciona? Como é que você se manifesta na tua entrevista? Como é que você mostra que você realmente tem um foco, né, para assumir essa função, né? Impacto, resultado e benefício. Não se esqueçam disso, né? Não é a sua atividade, não é a sua execução, e sim mentalidade de líder, impacto, resultado e benefício. Perfeito, gente? Espero que tenha correspondido aí. Vamos nos falando. Me sigam lá no Instagram, lá, respondam, vou postar a foto lá, comentem lá em cima para a gente poder compartilhar esse conteúdo com as pessoas que a gente conheça aí. Isso é muito relevante, vale muito a pena. Tá bom? Forte abraço aí. Um abraço para vocês. Com Deus aí, tá? Valeu, gente.